Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos, né, que estão acompanhando essa live ao vivo. Sou Érica Cândido, sou psicóloga, trabalho nas linhas clínica, escolar e esportiva e venho a partir desta live fazer alguns agradecimentos, tá? Que ocorreram alguns eventos onde nós participamos esta semana e a gente também vem falar de outros projetos que a gente está aí cabeçando, né? E buscando priorizar aí o conhecimento, priorizar a prevenção, a formação, a conscientização diante de alguns fatos, tá bem? Então, eu quero a princípio apresentar a vocês o Núcleo de Psicologia Érica Cândido, tá? Onde nós temos agora o projeto Diálogos Psi, onde nós estamos tendo a oportunidade de promover alguns minicursos, cursos, workshop, certo? Não só voltado para o psicólogo e para a psicóloga, mas também voltados para os educadores, professores, pedagogos e a quem possa interessar pela temática, certo? Quero falar também sobre o minicurso que aconteceu no último dia 1 de setembro, lá em Recife, na Galeria Soledade. Nós realizamos o minicurso sobre a abordagem centrada na pessoa e a logoterapia. Foi um minicurso introdutório, tá? Uma introdução a essas abordagens, onde nós pudemos trocar conhecimentos e experiências com os estudantes que ali estavam. Na realidade, eu recebi 2 estudantes da Unifavip, lá de Caruaru. Obrigada, Caruaru, pelo prestígio do meu trabalho, tá? A partir das estudantes Paula Salgado e Isa Albuquerque. Ambas estudam no 5º período de Psicologia da Unifavip de Caruaru e vieram até Recife fazer o minicurso, né, junto comigo, onde a gente teve uma manhã de 4 horas, a duração do curso. Tivemos uma manhã onde a gente pôde estar conversando, dialogando e trocando ideias a partir da psicologia, certo? Então, vem aí a turma 2, tá? Logo, logo eu estarei divulgando para os estudantes e profissionais de psicologia terem acesso à turma 2, tá? Quero falar também sobre o projeto Diálogos Psi, onde o nosso primeiro diálogo vai ser sobre o fenômeno bullying, tá? Então, é interessante que as pessoas tenham acesso a esta temática, tá? Que está acarretando depressão nos jovens, nas crianças e nos jovens. Nós que trabalhamos, eu particularmente, eu já trabalho com a educação há 22 anos, né? E a gente vem se deparando muito com esta problemática dentro das escolas. Então, muitas vezes o professor que está em sala de aula não sabe como lidar, né, diante de determinadas situações, né? Às vezes o bullying ele chega tão de forma silenciosa. O objetivo desse curso é justamente a gente buscar formar, né, conscientizar e prevenir, buscar prevenir dentro das escolas com relação ao bullying,
né? Até porque o professor, não só o professor, como também outros demais profissionais, eles não sabem lidar diante dessa temática. Então a gente vai estar estudando e facilitando aí a partir do curso, tá bom? Vai ser no dia 29 de setembro na Galeria Soledade, lá em Recife. É uma galeria de fácil acesso, ali próximo a Conde da Boa Vista, próximo ao VEM, próximo de parada de ônibus, tá bem? Então é bem acessível. Para quem tiver interesse, eu disponibilizei os meus contatos, vai ter que entrar em contato comigo e realizar a inscrição e realizar o pagamento, tá? A gente está cobrando uma taxa de R$ 50 por pessoa, tá certo? Então, é importante que a gente busque conversar e conscientizar as pessoas diante dessa problemática, tá? Essa semana também, na última terça-feira, que foi dia 4, né? 4 de setembro, eu estive no Partilhar, tá? No grupo Partilhar, que fica ali em Recife. É uma ONG que busca acolher as pessoas, certo? Então lá eles têm um trabalho bem diferenciado, então tem trabalhos com psicólogos, tem trabalho com psicopedagogos, arte terapia, certo? E eles estão fazendo aí esse trabalho também com formações, né? Com palestras e mini cursos, que está sendo bem interessante. E nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre a depressão infanto-juvenil, tá? Então, depressão e suicídio infanto-juvenil, tá? Aproveitando a campanha aí, Setembro Amarelo, né? Onde a gente tem que entrar na sociedade de fato, tá? Essa semana mesmo aconteceu aí um fato em Pontezinha, né? Uma moça, ela, não sei por qual motivo, ela teve suas razões, mas ela chegou de fato ao suicídio, né? Então ela conseguiu se matar, né? Então é uma preocupação, de saúde pública, tá? Então as depressão, então vem levando muito as pessoas a cometer determinados fatos e estão levando as pessoas a cometerem suicídio, né? Então, é preocupante, tá? Então, vem aí essa campanha, Setembro Amarelo, né? Para que a gente possa estar conversando com as pessoas, para que a gente possa estar instruindo, prevenindo, tá? Diante desta temática que é alarmante e é uma preocupação mesmo com relação à saúde pública como um todo, certo? Se vocês puderem interagir junto comigo, alguém tiver alguma pergunta, a gente pode estar aqui buscando responder, né? Buscando interagir, tá certo? Depois eu vou estar colocando esse vídeo, eu estou utilizando a minha página pessoal, mas depois eu vou estar colocando esse vídeo na minha página profissional. Quem não curtiu ainda, você procura Letras e Psicologia, que é uma página, ela só curtir, né? E a gente está sempre postando e buscando ter acesso às pessoas a partir da nossa página. Não só no Facebook, mas também no Instagram. No Instagram você me encontra @letras e psicologia, certo? Assim, eu gostaria de passar para vocês algumas informações com relação à depressão, tá? Então, eu vou até pedir licença a vocês para estar fazendo leitura aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer de fato essas questões bem resumidamente, certo? Então, a depressão, ela vem despontando como a principal doença do século atual, a ponto de ser considerada hoje
pela ciência como a quarta doença mais frequente, podendo ser a segunda ou a primeira na próxima década, tá? Então, gente, a depressão, ela é a doença desse século, certo? Não é à toa que a mesma está sendo chamada de o mal do século, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, mesmo que você não trabalhe na área da saúde mental, mas que você é um professor, né? É uma professora, é necessário que você também tenha essa consciência do que de fato é a depressão, certo? Assim, nossos colegas, né? Eles estão se afastando das suas salas de aula, estão se afastando das suas atribuições. E um dos fatores que estão levando os professores a ter esse tipo de afastamento, não é o que o professor ele queira se afastar, mas o médico está afastando, é justamente porque este professor está se adoecendo, certo? Então, muitos colegas profissionais da área da educação estão adoecendo e estão sendo afastados do seu trabalho, certo? Justamente devido à depressão. Então, neste início de século, estamos vivendo um dos momentos mais significativos na história da humanidade, no que se refere à saúde mental. Com o advento das novas pesquisas feitas pela comunidade científica em todo o mundo, sob a coordenação da OMS, que é Organização Mundial de Saúde, constatou-se que os chamados transtornos mentais tornaram-se uma realidade comum a todos os povos, que precisa ser conhecida pela sociedade em geral e enfrentada pelos psicólogos e outros profissionais da saúde mental, certo? Então, a OMS, ela faz esse alerta aí para que as pessoas elas tenham essa consciência de que a depressão ela se tornou uma realidade, né? Então, nós estamos vivendo aí a campanha Setembro Amarelo e uma das causas, como eu falei no início, uma das causas, né, que vem levando a depressão, né, no caso ao suicídio, é justamente a depressão. Então, as pessoas não têm acesso à sua psicoterapia, muitas vezes chegam ao posto de saúde e não têm acesso ao psicólogo, certo? E muito menos ao psiquiatra, tá bem? Então, mas assim, enquanto psicóloga que eu não sou tão a favor da intervenção medicamentosa, certo? Então, aqueles remedinhos, né? Mas assim, existem casos e casos, tá? Então, isso vai de acordo com a demanda que a pessoa vem apresentando, né? E isso vai de acordo com essa demanda, tá? Então, mas as pessoas têm que se lembrar que não podem se medicar sozinhas, certo? Então, tem que passar pelo psicólogo, precisa passar pelo psiquiatra, tá? Para que realmente essa pessoa tenha esse acesso à medicação. Então, não é viável que as pessoas se mediquem só, tá? Então, e é perigoso, né? Milhões de brasileiros, eles são afetados por esse transtorno, tendo comprometida a sua autoestima, sua capacidade de trabalho social e econômica, tá? Então, a gente está vivendo aí nessa atual conjuntura política, né, que o Brasil está vivendo,
Então, muitas pessoas, por se encontrarem desempregadas, estão deprimidas, né? Então, pais de famílias, mães de família, certo? Então, essas pessoas também se tornam um grupo de risco e estão vulneráveis, né, à depressão, certo? Então, é importante que as pessoas tenham acesso às informações, né? Tenham acesso ao serviço de saúde adequado. Mas, assim, infelizmente, né? As escolas não estão tendo esse acesso, e muito menos as pessoas que estão dentro da comunidade, tá? Eu, particularmente, eu trabalho, né, em comunidade e eu vejo lá a realidade, né? A gente está bem, a gente faz presente dentro dessa realidade das comunidades, né? E, assim, muitas vezes não tem acesso a saúde básica, né? No posto, por exemplo, as pessoas buscam ajuda psicológica e não estão tendo esse acesso, né? Não encontram essa ajuda, tá? Então, é importante que as políticas públicas diante da saúde mental, elas precisam ser revistas, né? Para que a gente possa chegar às pessoas, tá? Eu acho que nós, psicólogos, nós temos que fazer também esse sentido contrário, né? Já que as pessoas não estão vindo até nós, mas nós temos que buscar alguma forma, algum acesso de ir até as pessoas, nem que seja só para fazer algum tipo de orientação, né? Como no caso que eu estou fazendo aqui agora, utilizando a minha rede social e buscando conversar com as pessoas. Eu acho que isso é importante e se faz necessário, tá? Aí ainda sobre o que é a depressão. A depressão é uma das grandes doenças do século. Chamam-na popularmente de o grande mal do século. É uma doença tipicamente traçada por mudanças no comportamento e no ânimo e principalmente nos estados de humor dos indivíduos portadores da doença. Tá? Então, nós temos essa consciência, né, de que nós estamos vivendo aí esse grande mal do século, que é a depressão. Né? A gente encontra as redes sociais, as pessoas buscam se mascarar muitas vezes, as pessoas se utilizam muito de máscaras, geralmente não estão sendo verdadeiras nem consigo mesmas. Então, e buscam essa tal felicidade. Que felicidade é essa? O que é que realmente eu quero para mim? Agora é uma felicidade que a gente vem percebendo que é uma felicidade mascarada, tá? Onde busca estar escondendo algo que realmente é latente do ser humano, né? Então, acho que as pessoas têm, assim, esse tipo de preconceito, digamos assim, ou se não, esse tipo de pensamento, né? Poxa, sou triste, é errado ser triste, sabe? Então, a tristeza é um tipo de emoção, né? É uma emoção que vem e que passa, mas a depressão, ela vem e fica, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha o discernimento de saber, né? De saber distinguir se realmente estou triste, é algo que vem e me deixa triste e passa, ou é algo que permanece, tá? Então a gente, essa semana conversando,
lá no partilhar, nós levantamos também nós pontuamos justamente sobre isso, né? Levantamos essa questão com relação às diferenças entre tristeza e depressão, tá? A depressão, ela é de fato uma doença, tá? Então, assim, é preciso que a gente busque orientar, né? A gente busque conversar. A depressão caracteriza-se por uma sintomatologia extremamente limitante. Aí vem aí, como por exemplo, as questões voltadas para a insônia ou a sonolência excessiva, fadiga ou perda de energia, sentimento de inferioridade ou culpa excessiva, além da principal característica, que é o humor depressivo durante a maior parte do dia, geralmente acentuando mais pela manhã. Tá? Isso aí são questões levantadas pelo DSM-5. É importante diferenciar entre a tristeza e a depressão, eu já conversei aqui sobre isso. Tá? Para quem chegou agora na live, a gente está conversando aqui sobre depressão e suicídio, tá bom? Devido à campanha Setembro Amarelo. Então, é preciso que a gente tenha a gente saiba distinguir, né? Do que é de fato a tristeza, do que é de fato a depressão. Tá? Deixa eu trazer uma pontuação aqui importante para a gente. É importante ressaltar a associação entre a depressão e o risco de suicídio, tá? Por isso que esse mês os profissionais da saúde mental, tá? Eu me coloco aqui como psicóloga, que eu sou, tá? Então a gente vem buscando conversar, conscientizar as pessoas diante desse fato, tá? É importante que a gente converse, é preciso realmente a gente falar sobre isso. E assim, então, essa associação entre a depressão e o risco de suicídio, muitas vezes é porque essa pessoa não é compreendida, ela não se sente compreendida, né? Então, ela se sente só no meio de uma multidão e não se sente compreendida, e a cada dia mais ela se torna realmente, de fato, depressiva, tá? E o quadro se agrava. E se a família não tiver essa consciência, né? Se a família não for orientada, ela também não vai conseguir ajudar essa pessoa, tá? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa consciência, essa orientação e em busca de ajuda, tá? E quem vai ajudar com relação à depressão é justamente o profissional da saúde mental, que é o psicólogo, tá? É o primeiro passo. O primeiro passo é a busca da ajuda psicológica. Certo? Assim, a gente percebe que mesmo estando em 2018, ainda existe um grande tabu diante da nossa profissão, certo? Existe ainda um grande tabu diante da nossa profissão, porque as pessoas acreditam que ir para psicólogo é coisa de louco. Eu não sou louca. Eu não sou louca para ir ao psicólogo, né? Então, as pessoas precisam entender que o psicólogo é um profissional que vai ajudar com relação às emoções. O psicólogo, ele é o profissional que vai ajudar as pessoas a buscar alternativas para ir em busca
da sua saúde mental, certo? Então, assim, e por não ter esse acesso, muitas vezes pelo medo, pelo preconceito, né, diante da profissão do psicólogo, as pessoas muitas vezes acabam entrando em depressão e tendo aí grandes crises depressivas, né? A gente sabe que existem vários níveis da depressão, certo? Tá? Então, assim, casos de pessoas que perdem o senso da sua limpeza, né? Perdem o senso da limpeza do corpo, tá certo? E assim, a gente busca essa alternativa, né? Então, o trabalho do psicólogo é um trabalho sério, tá certo? Outra coisa, o psicólogo, ele não é o ombro amigo, tá certo? Nós estudamos 5 anos de curso e nós não somos apenas um ombro amigo, tá? Nós somos profissionais que trabalhamos com a dor e respeitamos este ser, né, que vem em sofrimento buscar a nossa ajuda, tá certo? A depressão, gente, é um transtorno de humor que se caracteriza basicamente pela tristeza e anedonia. São associados a transtornos de sono, de alimentação e somáticos, como a cefaleia, tonturas, taquicardia, sudorese, diminuição de libido, etc. Na criança, se falando de criança, é mais frequente que a tristeza é a irritabilidade, né? O mau humor e a anedonia. A anedonia significa que é o quê? A falta de prazer, certo? Com atividades habituais, como por exemplo, o brincar, o sair com os amigos, jogar videogame, ver TV. Então, assim, antes a gente não via tanto, não recebíamos na nossa clínica tantas crianças depressivas, né? Mas hoje a gente se depara com essa situação, tá? As crianças vêm aí nas escolas sofrendo bullying, né? Acabam tendo esse tipo de sofrimento, acabam não contando para os pais, acabam não contando para a professora ou para os professores e ficam retendo como esponjas, absorvendo essas emoções que trazem assim pensamentos negativos, que trazem justamente e levam esses pensamentos negativos levam justamente a criança à depressão, né? Assim, e a gente está vendo aí alguns casos de suicídio na infância, tá? É uma coisa que também é alarmante, é um caso de saúde pública mesmo. Certo, muito bom, Adilson. Aqui tem colegas nossos, né, deixando aqui o seu depoimento, né? Meu amigo Edilson, eu sei disso, Edilson, né? Então, é importante que a gente tenha esse acesso às pessoas para que a gente possa estar conversando, né? Assim, ainda existe muito tabu diante da depressão, tá? Assim, é pouco falado, é pouco divulgado. Assim, as pessoas não podem ser mais tristes, né? As pessoas têm que ser eternamente felizes e isso não existe. A nossa vida, ela é uma eterna balança, tá certo? É um eterno equilíbrio, né? Então, a gente tem que buscar justamente se enquadrar neste equilíbrio. Até porque a vida nem sempre é flores, mas também nem sempre é espinho, tá? A vida nem sempre é amor, a vida também é raiva, é ódio. Então, são as emoções, mas hoje a gente percebe que as pessoas, elas
precisam mostrar ser que são felizes eternamente, né? No início da live eu tava falando sobre isso, porque, assim, às vezes as pessoas se utilizam tanto da sua rede social para mascarar algo, tá? Assim, então, essa utilização da rede social, para que mesmo eu estou utilizando? Você compreende? Então, as pessoas se mascaram, né? O que é de fato essa tal felicidade? Será que ela realmente existe? Você me compreende? Então, é basicamente isso, tá? As crianças deprimidas não podem rir. E uma criança que não ri, nem pode brincar, nem brigar, é uma criança enferma. As crianças deprimidas são tímidas, fogem da companhia dos demais, não jogam, não têm confiança em si mesmas, e o que pode levá-las, inclusive, ao suicídio, tá? Assim, então, hoje a gente se depara com muitos casos, né? A gente daqui a pouco vai estar falando sobre a boneca Momo, né? Houve aí um caso em Recife, onde a criança chegou a se enforcar, se suicidou, tá? Então, assim, a mãe não percebeu, né? Não identificou os sinais e acabou aí a criança perdendo a sua vida, tá? Por causa de um jogo, né? Essa semana também eu tive a informação através da internet de que adolescentes, não daqui, mas da Colômbia, todos dois, né? Ele já havia influenciado a ela e ela já estava no jogo, ela se matou e ele também. Então, assim, as vidas estão se perdendo, né? Se perdendo e por que isso? O que é que está acontecendo? O que é que de fato está acontecendo? Então, vem aí a importância desse cuidado com a saúde mental. Estou lendo aqui seu depoimento aqui. Está. Pois é. Assim, eu particularmente, Edilson, eu não concordo, sabe? Eu não concordo com... Não é, Jane? Eu não concordo com a medicação, tá? Eu não trabalho com... Eu busco trabalhar primeiramente a psicoterapia, claro, né? Assim, dessa linha psi, o único que pode medicar é o psiquiatra. Por quê? Porque ele é médico de formação em medicina, né? Mas assim, enquanto puder se tratar a partir de uma psicoterapia com o psicólogo, sem a medicação, melhor, né? Devido a justamente esses efeitos colaterais que a medicação deixa nas pessoas, certo? Assim, oi Alcina, tudo bom, meu amor? Cheiro pra você. Olha, no início também daqui da nossa live, eu tava falando sobre as pessoas não poderem estar se medicando sozinha, certo? Então, assim, a gente sabe que muitos não têm acesso nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra e acabam se medicando só. Veja que perigo, é um perigo tão grande isso, né? Assim, e muitas vezes também utilizam-se dessa medicação, né, que seria para o tratamento de uma possível depressão, e às vezes eles ingerem muitos remédios até mesmo para tentar o próprio suicídio. Então, é muito perigoso, certo? Então, assim, é um caso, são vários debates, né? A gente começou aqui a falar sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre a depressão, sobre o suicídio, mas veja, a gente já traz aí esse assunto com relação à medicação, né? Então, então também é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que não pode estar se medicando só, principalmente os remédios de tarja preta, né? Assim, a gente sabe que existe aí um efeito colateral bastante presente, né?
diante ao ingerir essa medicação, tá? A gente vai continuar aqui falando. Eu estou utilizando a minha rede social particular, mas depois eu vou colocar esse vídeo na minha página Letras e Psicologia, tá? Eu gostaria que vocês, se vocês puderem, claro, curtir a minha página, me acompanhar no Instagram. Vocês me encontram no Instagram, @letras e psicologia, tá bem? A gente vai agora falar sobre os principais sinais e sintomas da depressão infantil. A depressão infantil, ela é caracterizada pela presença dos seguintes sintomas, sinais e sintomas, os quais podem se apresentar de forma mascarada: baixo desempenho escolar, pouca capacidade para se divertir. Aí, no caso, vem a anedonia, né, que é justamente essa falta de vontade de brincar, né? Perde totalmente, né? Não só as crianças, como o adulto também. O adulto até perde o senso de limpeza, né? Estão perdendo também a vontade de viver. Aí que está essa grande problemática, né? Essa falta da vontade de viver. Anderson, me ajuda aí, vamos lá. Sobre a sonolência, a insônia também, tá? Mudança no padrão alimentar, fadiga excessiva, queixas físicas, irritabilidade, sentimentos de culpa, sentimentos de desvalia, sentimentos depressivos, ideação e atos suicidas, choro, afeto deprimido, faces deprimidas, hiperatividade e hipoatividade, tá? Então, as crianças, elas vêm emitindo esses sinais e sintomas quando estão deprimidas, tá certo? Então, é interessante. Lúcio, preciso falar com você, viu, Lúcio? Então, assim, é preciso que a gente busque identificar os sinais, os sintomas. Agora, a família é o principal agente nesse cuidado, tá certo? A família, ela precisa estar bem atenta, né, a esses principais sintomas, certo? Com relação à depressão infantil, né? Então, quando a gente vê assim uma criança quieta demais, a gente sabe que a criança, ela tem a sua atividade, né? A sua esperteza, o seu modo de viver, o seu modo de brincar, tá? Mas e de repente essa criança para de brincar, ela fica no seu canto mais quietinha, o que está acontecendo? Né? Então, será que é porque é devido à ausência dos pais? Né? Esse pai, essa mãe que sai de manhã, só chega de noite, né? Então, será que essa ausência desse pai, dessa mãe, está tendo grande influência nessa depressão, nessa apresentação dessa depressão infantil? Eu acredito que também tem uma grande influência, sim, né? Mas tem aí também casos de bullying, né? Que as crianças vêm sofrendo, certo? E muitas vezes ficam caladas, ficam só com aquilo para si, por medo, né? Porque geralmente o agressor, ele vai deixar alguma marca, alguma sequela, certo? Algum trauma, né? E essa criança, ela vai refletir justamente aí nesse comportamento depressivo. Então, assim, ele vai ameaçar. Eles geralmente ameaçam, certo? Então, assim, quem é esse agressor? Será que é outra criança? Será que é uma pessoa maior? Que tipo de bullying, né? Que tipo de essa pessoa vem sofrendo, certo?
Então, é preciso a gente estar atento a esses sinais, principalmente a família, né? Assim, vejam, eu costumo ter a seguinte ideia. A família é a base principal de qualquer educação, certo? Então, nós, sujeitos, seres humanos, nós estamos em eterno desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano nosso só encerra com a nossa morte. Não tem para onde você desenvolver mais, não é verdade? Então, desde a gestação da sua mãe que você vem em eterno desenvolvimento. Então, aquelas fases de desenvolvimento que Piaget fala, Vygotsky fala, Vallon fala, então é importantíssimo, certo? Além da teoria, enquanto profissionais da área que eles deixaram, a gente também trazer para a nossa vida. Não só dentro da sala de aula, mas também dentro da nossa casa, tá? Porque as fases do desenvolvimento, realmente elas existem. Então, o que de fato está acontecendo com essa pessoa, né? O que de fato está acontecendo com essa criança? Entende? Então, a família, eu quero dizer o seguinte, que a família é a base da educação primária de qualquer pessoa. Gente, a construção subjetiva, a nossa construção subjetiva tem de início na nossa família. Nos imaginemos como uma casa, uma construção de uma casa. A construção de uma casa, ela se inicia pelo telhado ou pela base? É a mesma coisa, é o ser humano. Essa base primária é essencial na vida de qualquer pessoa, certo? Então, essa construção dessa base primária vem a partir da família. Portanto, a família tem grande influência na subjetividade, na construção da subjetividade, da construção das personalidades de cada sujeito. Gente, não existe ninguém igual a mim e nem tampouco não existe ninguém igual a vocês. Eu percebo enquanto psicóloga que é o seguinte: nós vivemos em um mundo plural, porém nós somos singulares, certo? Nem os dedos das nossas mãos são iguais. Ninguém é igual a ninguém, certo? Então, nós somos seres únicos, singulares neste mundo. Não existe nenhuma subjetividade humana igual à minha. Vejam só o quanto isso é importante, né? Vejam só. Nós sabemos que o DNA é único. O teu DNA é único. Não existe ninguém, nenhuma célula, nenhum outro DNA igual ao teu, igual ao meu. Não existe. A mesma coisa é a subjetividade humana. A mesma coisa é a tua personalidade, é o teu jeito de ser. Não existe nenhum outro jeito de ser igual ao meu ou igual ao seu. Se vocês compreendem isso, a mesma coisa são as crianças, certo? Agora, hoje nós somos adultos, né? Hoje nós somos adultos, mas nós já fomos crianças, certo? E quem foi essa criança? Quem é você? Lembra daquela pergunta filosófica? Quem sou eu? Gente, esta pergunta não tem resposta. Por quê? Porque o ser humano está em eterno movimento. O ser humano está em eterna modificação. É como Raul Seixas nos fala.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, certo? Então, gente, nós somos eterna metamorfose. Hoje, agora, nesse momento, a gente tem determinado pensamento. Mas daqui para mais tarde, daqui a 2 horas de relógio, esse pensamento pode ser modificado. Claro! Nós somos movimento. Então, deixa fluir. Deixa fluir. Eu gostaria que vocês perguntassem alguma coisa, se for possível, claro. Ou deixassem alguma mensagem, certo? A gente está falando sobre depressão. Eu estou acompanhando aqui os slides que eu trabalhei esta semana lá no Partilhar em Recife, tá bem? E também estou convidando a todos e a todas para o curso que vai acontecer dia 29 de setembro, onde a gente vai estar falando sobre o bullying, certo? Então, é importante que a gente tenha acesso a essas informações para que a gente possa debater e assim a gente poder aprender, né, de fato, a trabalhar, como trabalhar, principalmente as escolas, né, que recebem crianças e crianças todos os dias, certo? A escola também faz parte e é um grande e tem uma grande importância diante dessa formação humana, certo? Né, Alcina, a gente trabalha muitos anos com escola, tá? E a gente sabemos disso, né, amiga? Assim, eu particularmente, né? Hoje você já está aposentada, né? Que bom. Mas assim, eu já tô com 22 anos de sala de aula. Então, desde 96, quando eu tinha 16 anos, que eu sou professora e que eu trabalho com pessoas, né? Antes de tudo, nós trabalhamos com seres humanos. Nós trabalhamos com pessoas. Como prevenir a depressão infantil? Como é que a gente pode prevenir? A prevenção, ela passa pelo conhecimento. Então, esse momento aqui da live é um momento de conhecimento, certo? E então, esse conhecimento vai surgir a partir da dinâmica familiar. Tá certo, Jane? Vou deixar. Bem lembrado. Obrigada. A prevenção ideal para a depressão infantil seria orientar os pais. Olha aí a importância do psicólogo na escola, certo? Poucas escolas têm psicólogo em suas escolas, né? Principalmente as escolas públicas. Existe uma grande demanda, né, nas escolas públicas. Atenção, governadores. Atenção, deputados federais. Futuro presidente, pode ser, não sei quem vai ser. Mas é preciso que a gente reveja essas políticas públicas. Gente, o Brasil está adoecido emocionalmente. O Brasil precisa ser cuidado, né? Nós vimos aí o presidente Temer, ele bloqueou por 20 anos investimentos na saúde e na educação. O que é isso? Como nós iremos cuidar das pessoas? Como nós iremos educar? O professor, ele precisa de formação. O professor, ele precisa de orientação. Certo? E pouco se vê. O professor, ele não é bem remunerado. O professor não é valorizado. Para mim ser psicóloga, eu passei pelos professores. Até mesmo para mim ser professora, eu passei pelos professores.
Uma grande escola chama-se magistério, curso de magistério. Minha professora Hélida, minha professora Marta Diniz, Gildinha, Selma, professoras importantes na minha formação, certo? Então, hoje, você não tem mais no ensino médio o curso de magistério. Vejam que falta faz. Que falta faz o curso de magistério. Os jovens não querem ser professores. Por quê? Porque não é valorizado. Você busca saber do Japão, um exemplo? O professor é o único que não se reverencia diante do imperador. Porque o imperador acredita que sem o professor não existe educação, não existe formação. Este momento aqui é um momento de sala de aula, né? Onde a gente está buscando também orientar. E é importante isso. É muito importante isso. Certo? Então, a prevenção com relação à depressão infantil começa em casa, né? Então, os pais, eles precisam estar atentos aos seus filhos e aos sinais e sintomas que seus filhos, eles estão emitindo. Às vezes, esse filho, ele não fala, certo? Mas os seus atos falam mais do que 1000 palavras. Está em silêncio. Esse silêncio grita. Esse silêncio grita. Certo? Não só na criança, no jovem também. Nos adultos. Adultos enclausurados dentro de si. Adultos enclausurados com as suas emoções. Por ter medo de procurar ajuda psicológica. Adultos presos dentro do seu próprio quarto, no seu próprio mundo. Outra coisa é com relação às mães dos autistas, né? O autismo, a gente sabe que é um transtorno, tá? Transtorno do espectro autista. Eu trago essa temática, eu também sou especialista nessa temática, né? E assim, e os autistas, existem casos e casos, certo? Onde essa família não recebe apoio, onde essa mãe, quando recebe o diagnóstico de autismo do seu filho, esse pai abandona, essa mãe se encontra só. Mas tem os pais que também acompanham seus filhos juntamente com as suas esposas. A gente não pode esquecer dessa importância, certo? Mas muitos pais de pessoas autistas se encontram deprimidos por não encontrarem, de fato, ajuda. Não é ajuda financeira, mas uma ajuda psicológica, emocional, diante da sua problemática. Existem casos de autismo leve, moderado e os severos. Autistas que não têm nenhuma verbalização, certo? Nós temos também que pensar nessa vida futura dessa pessoa. Tá bem? Isso aí já é outro assunto, para outro dia. Tá? Então, assim, as famílias, elas precisam estar, de fato, atentas, né? Rafa, um abraço. Então, precisam estar, de fato, atentas, né? A como poder prevenir, certo? Eu vou trazer agora aqui para vocês uma reflexão sobre a depressão, tá? A depressão é um estado prolongado de grande tristeza,
falta de energia e interesse pela vida. Durante muito tempo, não se pensou em sofrimento psicológico associado às crianças, uma vez que a infância seria a melhor fase da vida, né? Então, todos nós sempre tivemos esse pensamento de que a criança, a infância é a melhor fase da vida, é a melhor fase do desenvolvimento humano. Mas hoje nos deparamos nas escolas, na nossa clínica, nos hospitais, as crianças no leito, crianças com câncer, deprimidas, certo? Então, hoje se torna realidade, é uma realidade. A depressão infantil é uma realidade, certo? E nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos ter essa visão diante das pessoas, diante do mundo, certo? Nós iremos agora falar sobre a depressão na adolescência. Depois vocês procuram no YouTube um rap, tá? É porque eu não sei agora o nome, mas assim, o nome do rap é depressão, tá? Não sei o nome do grupo. Mas é um rap, vocês colocam assim, rap depressão. As imagens que passam no vídeo, no YouTube, são animes, tá bem? E assim, essa música, ela retrata bem do que de fato é a depressão na adolescência. Eu percebo, a partir desta música, como de fato as pessoas adolescentes se sentem, certo? Neide, um abraço. Mércia, um abraço para você, tá? Mércia, vamos levar uma palestra para Fachuca, certo? Sobre a campanha Setembro Amarelo, a prevenção diante do suicídio, tá? A gente tá trabalhando esse mês com o tema depressão e suicídio, tá bom? Um olhar atento no comportamento de muitas crianças vieram mostrar o contrário. Nem todas as crianças são assim tão felizes. Estudos referem-nos que cerca de 12% das crianças sofrem depressão grave, mas esse número aumenta para 10% na adolescência, certo? Então, assim, são percentuais importantes, tá? Diante dessa problemática. Vamos lá, continuando. A depressão na adolescência é uma doença que deve ser levada a sério, pois, se não for adequadamente tratada, pode causar consequências como abuso de drogas e suicídio, que são problemas sérios na vida do adolescente, né? Então, assim, quando a gente... Oi, Paulo! Quando a gente entra nas escolas, né? Quando nós entramos nas escolas e a gente vê o número de adolescentes deprimidos, é alarmante, gente. É alarmante. E nós, enquanto educadores, a gente também muitas vezes não pode estar fazendo nada, né? Por que não fazemos nada? Porque a gente não tem apoio. Porque a gente não tem um apoio psicológico dentro da escola, certo? Para que realmente a gente possa estar fazendo uma intervenção de fato, né? Para essas pessoas, tá?
Algumas características clínicas da depressão na adolescência são tristeza, irritabilidade constante, falhas de memória, falta de autoestima e sentimentos de inutilidade. Estas características podem ajudar os pais, professores e amigos próximos a identificar o problema, tá bem? Quais são as principais causas de depressão na adolescência? As causas da depressão na adolescência podem ser drogas e alcoolismo, história familiar de depressão, situações de estresse, como doença crônica, perda de alguém querido ou fracasso escolar, até mesmo as pessoas que tentam o vestibular, né? Tentam passar no Enem, não conseguem. Então, assim, essas pessoas precisam, elas são, assim, automaticamente pressionadas, né? A serem alguém. Desde que a gente é pequeno, que a gente escuta o que você vai ser quando você crescer. Você vai ser tudo, menos você mesmo. Né? Nós temos que ensinar as pessoas, nós temos que orientar os adolescentes, os jovens, a entender que antes de ser qualquer profissional, ele precisa ser ele mesmo, tá? Então, o que você quer ser quando você crescer? Quero ser eu mesmo. Até porque esse crescimento, ele é diário e faz parte do nosso desenvolvimento humano, tá? Vamos ver agora aqui sintomas da depressão na adolescência: tristeza, cansaço constante, problemas de memória e concentração, choro frequente, falta de interesse ou prazer nas atividades diárias, diminuição do apetite, perda ou ganho de peso, insônia. Então, são sintomas que também acometem os adolescentes, tá bem? Vou agora falar com vocês sobre o que é o suicídio. O suicídio é hoje a terceira causa de morte na adolescência e a tentativa de autoextermínio, a principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais gerais. Você chega numa escola hoje, é muito difícil ver, é muito raro, no caso não ver, os adolescentes assim, ó, se mutilando, certo? Então, hoje em dia, existem muitos casos, existem esses casos de adolescentes estarem se mutilando, certo? E os adolescentes são um grupo de risco para o suicídio, tá? Então, assim, é importante que a família, é importante que os profissionais que estão na escola, é importante que as pessoas que estão próximas a essa pessoa, eles estejam atentos aos sintomas e sinais que essa pessoa vem apresentando, certo? Então, devido ao caso de mutilação, os adolescentes, eles têm sido a principal causa nas emergências psiquiátricas, tá? Nos últimos 10 anos, tem aumentado as taxas de tentativa de suicídio e suicídio consumado em jovens, ok? Então, essas são algumas informações. Agora, sobre o suicídio na infância e na adolescência. A gente já está praticamente encerrando essa live, tá? A gente já está 1 hora aqui. Nossa, foi tão legal que passou rapidinho, não foi? A ideação suicida é comum na idade escolar e na adolescência. As tentativas, porém, são raras em crianças pequenas
Tentativas de suicídio consumado aumentam com a idade, tornando-se comuns durante a adolescência. Por isso que eu trago aqui para vocês esses alerta, né? De que os adolescentes são de fato e fazem parte do grupo de risco. Gente, vamos falar agora sobre a boneca Momo, tá? A boneca Momo, ela foi inspirada em uma escultura de uma mulher pássaro lá no Japão, certo? E assim, ela vem, esse jogo, né, vem aí perturbando os lares, as famílias, vem também fazendo com que os psicólogos se questionem o que de fato, o que é que está acontecendo, né, com os nossos jovens, nossas crianças. Nós tivemos aí em Recife um caso de suicídio, né, confirmado, devido a esse jogo. E assim, então, foi também por isso, e também porque esta semana eu participei do evento no Grupo Partilhar em Recife, e a gente conversou sobre essa temática. Então, aí vê aí a importância da gente estar discutindo, da gente estar orientando tanto os profissionais da saúde como os profissionais da educação, certo? Sobre a importância da gente estar falando sobre essa temática, no sentido de orientação, no sentido de prevenção, tá? Então, gente, a campanha Setembro Amarelo é uma campanha da ONG CVV, né, que é Como Vai Você? E assim, para casos de urgência, certo? Ligar no asterisco 188. Repetindo, em casos de emergência, ligar para o CVV, que é Como Vai Você? É uma ONG que trabalha especificamente com esse primeiro atendimento, né, o recebimento dessa demanda de suicídio, tá? Então, asterisco 188, tá, gente? Então, essa foi a minha contribuição de hoje, falando sobre o suicídio, sobre a depressão, tá? Eu espero que todos tenham gostado. Eu vou estar disponibilizando este vídeo na minha página. Por favor, curtam a minha página, que é Letras e Psicologia, e me sigam no Instagram, @Letras e Psicologia, tá certo? Então, a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de live, não só com essa temática, com outras temáticas também, tá? Convido a todos para o curso que eu estou oferecendo sobre bullying no próximo dia 29 de setembro, na Galeria Soledade, em Recife. Está no preço de R$50, é um preço fixo, tá? R$50. São 4 horas de curso, onde a gente vai estar também dando certificado de participação para quem participar deste curso, tá bom? Onde a gente vai estar em busca de estar orientando os profissionais da saúde, da educação, os psicopedagogos, tá certo? A gente vai falar sobre a importância do trabalho multiprofissional, tá bem? Então, gente, por favor, divulguem, tá? Eu vou estar colocando na minha página, vou estar colocando no meu Face pessoal, justamente sobre essa temática do bullying, tá? O tema da nossa palestra é Fenômeno Bullying, né? Então, o que de fato é o bullying? Como é que os professores eles vão poder estar intervindo de fato, né? Até que ponto o professor ele pode ajudar? Como é que o psicólogo escolar ele vai poder intervir? E todas as orientações, até encaminhar para o psicólogo clínico, tá? Então, tudo isso será tratado no curso Fenômeno Bullying, e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Vai ser dia 29 de setembro,
de 8 da manhã até meio-dia. 4 horas de curso, certo? Então, é uma turma apenas para 20 pessoas, viu? Então, quando fechar a turma de 20 pessoas, se tiver mais pessoas, aí eu posso até abrir o horário da tarde, tá? Mas se eu conseguir fechar as 20 pessoas, aí é 20 pessoas por turma. Então, garanta já a sua vaga, porque vai ser muito bom esse curso e é interessante que a gente possa estar conversando sobre essa temática que também leva as crianças e adolescentes à depressão. Tá joia? Que é o bullying. Certo? Então, profissionais de psicologia, profissionais da educação, estudantes de psicologia, estejam atentos aos nossos cursos, tá bem? É o preço fixo, R$50, e é 20 pessoas por turma. Havendo necessidade, abrirei o turno da tarde, ok? Meu telefone é 99748-2883. Repetindo, 9748-2883. Meu DDD é 81, que eu sou de Pernambuco, tá bem? E o outro, esse contato que eu passei é meu WhatsApp pessoal, tá? No caso, meu WhatsApp de trabalho. E tem outro contato que é 994 41 1767. 994 41 1767. Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação à depressão, ao suicídio, ou quiser levar para sua escola, é só entrar em contato comigo, tá bem? Então, e a gente vê aí as possibilidades. Tá bom, gente? Agradeço a todos e a todas que participaram dessa live, tá? Na realidade, essa é a minha primeira live. Tá? Eu tinha esse desejo de fazer lives e a gente tá aqui nesse diálogo, tá? E eu quero falar para vocês que foi muito bom para mim e que foi um momento assim bastante especial. Passamos 1 hora aqui, 1 hora, tá? Já vai 1 hora e 5 minutos, o relógio está bem aqui na minha frente. E foi maravilhoso, tá? Poder discutir com vocês, debater essa temática. Até a próxima. Eu vou avisar, sempre eu vou avisar antecipadamente. Se você tiver algum tema que você gostaria de sugerir para as lives, pode deixar no seu comentário, tá certo? E se tiver algum questionamento, quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição de todos e de todas. Um abraço, um grande abraço, uma boa tarde e um bom feriado. Um beijo.